seja muito bem-vindo a mais um Ponto de Vista. No programa de hoje, a gente conversa com a Vaíse Alencar, guarulhense. A Vaíse vai falar um pouco para a gente da trajetória dela na música, musicista, claritinista, a produtora cultural, uma artista da cidade, ou pelo menos uma artista que nasceu na cidade, uma artista do mundo, não é, Vaíse? Tudo bem? Sim, tudo bem. Já começo agradecendo pelo convite, né? Obrigada. Fico muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha trajetória com vocês. A gente que agradece, vai conhecer um pouco dessa trajetória, para quem já conhece, vai se aprofundar um pouco, se a gente conseguir fazer isso no nosso tempo aqui. E eu começo perguntando para você, e eu sempre, quando entrevisto alguém que fala, que está no mundo da música, um artista, a gente tem conversado bastante com pessoas, com músicos, com pessoas, com cantores, pessoas envolvidas no mundo artístico. Como é que começou essa trajetória? Eu acho que as crianças sonham, né? A gente, quando é menina, brinca com o microfone, pensa no que vai ser, pensa no... A gente dificilmente pensa em carreiras quando é criança muito formais, né? A gente tem a ver, algumas crianças, pelo menos, a veia artística aflorada, para o esporte. Como é que foi no seu caso? Como é que surgiu essa ideia da arte na sua vida? Bom, eu desde pequena, assim, eu sempre me interessei muito pelo setor artístico, né? Eu sempre gostei muito de pintar. Teve uma época que eu queria muito fazer dança, né? Balé. Eu acho que muita gente tem essa vontade quando é pequena. E a minha irmã, ela ouvia muita música em casa, né? Então teve um certo momento assim que eu comecei a me interessar muito por música. E eu fiquei enchendo o saco dos meus pais, tipo, quero aprender violão, e essa vontade ficou por muito tempo. Né? Só que aí os meus pais falaram, não, agora não dá, tá, tem que comprar o instrumento primeiro, sei lá o quê. Aí eu ficava nesses pedidos, né? Tipo, quero aprender, quero aprender. Aí chegou um momento, meu pai falou, tá, vamos comprar o violão, e aí depois a gente vê as aulas, como que vai ser, né? Que a gente tem que achar professor. Aí tudo bem, a gente comprou o violão, só que passou anos e nada das aulas chegarem, assim. Aí depois de um bom tempo, eu sabia que na escola, tinha uma escola do bairro que tinha um projeto de música, só que eram só para duas salas da escola só, esse projeto. Quando eu me mudei de escola, né, eu já era um pouco mais velha, mudei para outra escola, esses alunos que já estavam no projeto passaram em sala perguntando quem queria participar. E aí eu falei, nossa, o meu momento de aprender violão, né? Me inscrevi e tal. A gente foi chamada, né? Meus pais foram chamados para fazer uma reunião, explicar sobre o projeto e tal. Me interessei muito, só que na hora que eles foram apresentar, não tinha violão. Aí eu fiquei, nossa, não vou conseguir aprender violão. Mas o maestro da época falou assim, mas quem sabe, né? Não abra vaga para tenha professor de violão, depois você pode aprender, mas escolhe algum instrumento. Então, minha vontade veio assim, porque minha irmã, né, ouvia muita música, e aí chegou essa oportunidade do projeto, que na época se chamava Pimentinhas, era um projeto social da Prefeitura de Guarulhos. Aí eu falei, vou entrar aqui então, e depois eu aprendo violão. Só que o projeto era para instrumentos de orquestra, então não tinha violão, eu aceitei tocar clarinete, né, porque era um instrumento que tinha me chamado a atenção, mas eu nunca nem tinha ouvido ninguém tocar antes. Mas em alguns poucos encontros que a gente foi ver as pessoas que já tocavam, né, um pouquinho já estavam na frente do projeto, eu fiquei, nossa, que instrumento interessante. E aí eu falei, vou escolher o clarinete então. Só que aí o violão nunca chegou e eu continuei no clarinete no projeto, né. Acabei gostando muito desse instrumento e é o instrumento que eu toco hoje. Então, o meu início na música foi muito por conta desse projeto Pimentinhas, assim, e, sei lá, eu me vendo hoje, eu não consigo ver, né, minha trajetória musical acontecendo se não fosse esse projeto, né, eu não consigo entender se, tipo, talvez tivesse uma outra oportunidade, alguns anos mais na frente, para eu aprender música, né, no nível que eu sei hoje, acho difícil, assim. Acho que eu continuaria tocando violão mais, assim, mais por hobby, mas como carreira, eu agradeço muito esse projeto Pimentinhas, que eu fiquei por anos, assim, nele, participando. Uhum. E que momento que você teve esse estalo, assim, poxa, eu vou levar isso aqui para a minha vida, isso vai ser a minha profissão. Porque você entrar num projeto,
Muita gente deve ter passado por esse projeto junto com você e não se tornou, não levou isso para a vida como uma carreira. Em que momento que você percebeu ou que você decidiu que seria a sua carreira? Então, eu comecei esse contato com a música com 12 anos, e um ano depois, esse maestro, né, do projeto, que é o maestro Vanderlei Bansi, que foi a pessoa que instituiu esse projeto aqui no meu bairro, ele também era maestro de um outro projeto na cidade de São Paulo, que é a Escola do Auditório Ibirapuera. E um ano depois que eu entrei no projeto Pimentinhas, ele falou: ó, tá abrindo vaga nesse projeto em São Paulo, vão lá fazer o teste. Eu fui fazer o teste junto com várias outras pessoas, e uma galera de Guarulhos passou lá nesse projeto também e tal. Foi muito legal, assim. E aí, nesse processo, né, eu fiquei lá por muito tempo, né, dos 12, né, comecei a pensar em vestibular com 17, 16 anos ali, e eu já não fazia outra coisa, e eu já não me via fazendo outra coisa, assim, né? Vinha aqueles outros pensamentos, quem sabe fazer tal coisa, ou quem sabe fazer tal outra coisa, mas não tinha muita vontade, né? Tipo, era uma escolha mais, não sei, será que música tem faculdade? Tipo, era uma coisa assim, talvez eu escolheria outra coisa porque eu não sabia se música tinha faculdade. Só que quando foi chegando perto, nessa época do vestibular, eu fui conversando com meus professores, e eles falaram: não, velho, música tem faculdade, dá para você prestar. Eles me mostraram onde que tinha, eu falei: nossa, então é possível, tal, seguir, né, fazer graduação, curso superior em música. E aí eu falei: não preciso pensar em outra carreira então, né, tipo, eu me vejo fazendo música pelo resto da minha vida, é uma profissão que eu gosto muito, eu já não assim, já não me via fazendo, dividindo meu tempo com outra coisa, né? A não ser no setor artístico. Eu falei, então vou prestar vestibular em música e vou manter essa profissão como a minha carreira da minha vida, assim mesmo. E aí foi só o processo de, tipo, ir conseguindo entender como que essa área funcionava. Prestei vestibular, depois de um tempo, passei na Unesp, e aí foi um fluxo, né? Então, foi assim, tipo, eu já não me via fazendo outra coisa e me via muito, tipo, levando a música como carreira, já. Não tinha plano B. Não tinha plano B, era esse. Era aí mesmo que você ia se encontrar. E do violão, né, da ideia inicial, você foi pro clarinete, e a ideia e como é que surgiu? Porque, assim, você tem uma vasta experiência acadêmica, você foi, né, procurando se aperfeiçoar e foi procurando conhecer outras áreas, foi assim, dentro daquilo que você gosta, porque você hoje é produtora também, cultural. Isso. A área da produção, ela entrou muito naturalmente na minha vida, assim, porque era isso, né? Eu já tocava e eu estava fazendo parte de outros grupos, né? Então toquei em orquestra, em banda, em grupos com outros amigos, colegas, tal. E aí, só que aí estava surgindo aquela vontade de fazer os meus projetos. Tipo, eu queria construir um projeto meu, assim, tipo, quero escolher o repertório, gosto de alguns tipos de compositores, gostaria de fazer projetos para homenagear eles, tal. Só que eu fiquei, como é que faz isso, né? Tipo, como que eu subo ali no palco e apresento meu projeto? Tipo, essa trajetória, né, de fazer um projeto e levar ele para o palco, como que acontece? Então eu comecei a estudar um pouco sobre isso para entender como que funcionava, mas pensando em projetos meus, né? Tanto que o meu primeiro projeto foi o Duas, com uma amiga minha chamada Ana Paula Marcelino, que a gente tem o Duas até hoje. E ele foi um grande laboratório para eu entender isso, né? Porque eu falei, não, vamos fazer aqui esse duo, e aí eu corro atrás dos lugares para a gente se apresentar e tal. Então foi uma busca, assim, tipo, de entender como que era. Só que acabei gostando muito da área, né, desses processos, de ver, né, a coisa acontecendo, tipo, ver o projeto nascendo desde ali, né, da escolha do repertório até o processo de levar ele ao palco, toda a parte administrativa. Eu achei muito interessante. Então, primeiro começou a produção cultural como uma coisa minha, né, para mim. E aí depois as pessoas começaram a ver que eu estava fazendo, então eu comecei a trabalhar com outros artistas também. Então, foi muito natural esse caminho, e hoje também eu trabalho com produção. Mas esse start da produção mesmo, assim, de realmente, não, vamos focar e se profissionalizar, foi na época da faculdade, porque eu estava fazendo um curso,
bacharel, né, em clarinete, então era um curso muito voltado a intérprete, e eu fiquei, gente, eu vou me formar e a faculdade, ela é incrível, né, como te formar como músico, mas ela não dá aquela formação de como você trabalhar essa área, né, de como realmente viver dela. E eu comecei a perceber que isso era um questionamento de várias outras áreas artísticas também. Eu falei, então, calma aí, eu não vou conseguir as respostas disso aqui dentro da faculdade, vou ter que procurar por fora. E aí foi que eu comecei a fazer vários cursos, procurei algumas extensões, né, universitárias. Eu acabei estagiando no Sesc Consolação, que foi, né, o Sesc é um centro cultural, né, incrível, tem de tudo lá dentro. Então eu tive uma formação muito boa durante esse estágio. E foi aí que eu comecei, né, a entender mais como a produção e a gestão cultural funcionava e cada vez gostando mais, né? Então hoje eu divido bastante meu tempo entre tocar e produzir e fico muito feliz, né, de até essa parte mais administrativa, burocrática, né, dizendo assim, é dentro da área artística ainda, né? É uma coisa que fico muito feliz por isso, assim. Que bom. E dentro dos projetos que você tem, das apresentações, a gente tem algum material, né? A gente tem alguma coisa para mostrar para as pessoas, para conhecer também, porque a gente fica conversando aqui e falando, a Vaíze toca clarinete. E como você falou, você não tinha tido nenhum contato, né? Não conhecia, foi por conta do violão. E deve ter gente que está assistindo a gente que também não tem, né? Não sabe. Nossa, a Vaíze toca clarinete. E o que é o clarinete, né? Fala para a gente só rapidamente o que é o clarinete para a gente acompanhar um pouquinho de uma apresentação. Bom, eu dou um exemplo muito bom, assim, do clarinete, que é o nosso famoso Lula Molusco, do Bob Esponja, né? Ele é uma referência muito boa, porque quem já assistiu sabe aquele instrumento que ele toca, é um clarinete, né? Mas o clarinete, ele é um instrumento do naipe de madeiras, fica dentro da orquestra, né? Ele é um instrumento bem antigo, ele tem uma trajetória um pouco parecida, assim. Ele veio do Charlemagne, que parecia uma flauta doce e tal, com algumas mudanças, e aí ele foi se constituindo até se transformar no clarinete, mas ele é um instrumento do naipe de madeiras dentro das orquestras, né, que a gente pode dividir. Mas, assim, acho que o Lula Molusco é a melhor referência. Quem já assistiu Bob Esponja já viu ele tocando. Então, vamos ver agora a Vaíze aí com o clarinete, vamos ver um pouquinho para a gente entender como é que é. Você vai ficar com o trechinho e a gente volta depois do intervalo. De volta com o ponto de vista, hoje a gente conversa com a Vaíze Alencar, a Vaíze musicista, produtora cultural. A gente falou um pouco aqui e viu também um pouco do trabalho da Vaíze com relação ao clarinete, que ela explicou para a gente como é que surgiu na vida dela, e sobre a questão da produção cultural e do clarinete, da música e de viver, né, Vaíze, durante a pandemia, como é que tem sido o trabalho, as apresentações que não tem como, acabaram ficando prejudicadas, principalmente no início, quando todo mundo teve que se reinventar, teve que saber como é que ia fazer. Como é que foi esse período? Como é que está sendo esse período, que não acabou ainda, né? A pandemia está sendo bem difícil, né? Eu acho que todo mundo foi impactado, né? Mas o setor cultural foi um dos primeiros a parar mesmo, e vai ser um dos últimos a voltar. Eu lembro que foi uma sensação bem estranha, assim, porque eu cheguei a tocar no domingo antes, né, da segunda-feira que fechou tudo. Então, foi uma sensação bem difícil, assim. Os primeiros meses foram bem mais complicados, porque a gente pensou, assim, que ia voltar logo, né? A gente ficou, vai parar alguns meses e logo volta, mas não. Então, vários projetos até que eu estava desenvolvendo antes da pandemia, assim, ficaram parados, né? Eu cheguei até a fazer, eu e mais duas amigas, chegamos a desenvolver um projeto que se apresentou uma semana antes no Memorial da América Latina,
E aí a gente tinha ensaios marcados e outras apresentações que foram canceladas. Então a gente se viu, né? Todos os músicos, artistas se viram muito assim, né? O que acontece agora, né? Daqui para frente. Então a gente teve que aprender a fazer a nossa profissão de novo, né? A trazer uma outra cara para ela. Eu cheguei a me apresentar algumas vezes por meio de lives em alguns centros culturais, mas não são muitos, né, que fizeram isso, então as apresentações em si ficaram bem paradas. Eu cheguei a desenvolver um projeto no meio da pandemia, né, porque o meu noivo toca, então já que a gente se via, poxa, vamos continuar tocando. Vou trabalhar, né? Já que os nossos grupos, né, dos dois tinham parado e a gente estava se vendo e a gente toca, então a gente, bora, vamos fazer aí alguma coisa. Então, Conversa Brasileira nasceu no meio da pandemia e foi com ele que a gente se apresentou durante, né, esse período nos centros culturais, e foi um projeto bem interessante, assim, porque a gente não tinha tocado junto ainda, e a gente tem uma trajetória um pouco parecida, né, a gente começou a estudar a música dita como erudita, né, a música de concerto, e depois a gente foi para o popular. Então a gente traz um repertório bem interessante nesse projeto, que a gente traz a música brasileira, né, nessa roupagem erudita e nessa roupagem popular. Então foi um projeto bem legal, porque a gente não... Né, os projetos que a gente costuma fazer ou é totalmente um repertório popular ou totalmente um repertório erudito, e nesse projeto a gente conseguiu desenvolver os dois repertórios que a gente gosta, assim. Então, Conversa Brasileira nasceu em plena pandemia. E olha só, a Thaís se reinventando, trabalhando com o noivo, não era nem plano. E a pandemia proporcionou isso, olha só, tirando coisas boas daí. Aconteceu assim, né? Eu até digo que trouxe alguns resultados bons, assim, né? É muito difícil falar de resultados bons em meio à pandemia, mas trouxe porque eu acabei conhecendo outras pessoas que dificilmente eu conheceria pessoalmente, né? Agenda muito louca sempre. Então, por exemplo, eu estou fazendo um projeto que a gente mandou agora para o PROAC, que abriu, com uma pianista que a gente não se conhecia antes da pandemia. A gente se conheceu durante a pandemia e a gente mandou... fez alguns projetos juntos, tá? A gente chegou a fazer live juntas também nesse período. Então, assim, alguns resultados até trouxeram, né? Mas era melhor que não tivesse a pandemia, mas era melhor, tá aí, né? A gente viveria mais tranquilo, mas já que tem, né? Vamos tentar fazer. E durante a pandemia também, a gente tem aqui não, né? A gente tem a Lei Aldir Blanc, que eu vou ler aqui o número, porque a gente, enfim, não é o que vale, né? Não é a informação que importa, mas a Lei 14.017 de 2020 sobre ações emergenciais para o setor cultural impactado pela pandemia do coronavírus, do novo coronavírus, regulamentada e aplicada em Guarulhos por meio do Funcultura. E que projeto vocês... já conversei aqui com uma outra artista também, que aproveitou esse momento para tirar, né, uma coisa boa disso tudo, como a gente estava falando, e a lei acabou beneficiando também. Você conseguiu fazer, tirar proveito no melhor sentido possível da lei, Thaís? Sim, nossa, eu consegui desenvolver um trabalho que eu acho que, né, eu posso falar que é o meu xodó, assim, é uma vontade que eu tinha há muito tempo de fazer, que é o projeto Choro e Chorinho, e ele saiu da gaveta mesmo por conta da Lei Aldir Blanc, que eu acho que foi um respiro, assim, né, para vários artistas do Brasil inteiro, né, tipo, nesse momento a Lei Aldir Blanc veio para ajudar, e eu consegui fazer o projeto Choro e Chorinho, que é esse xodó, que trouxe, né, tipo, a gente foi um projeto de lives, que trazia o cenário do choro, né, para esse novo formato, e grande parte dos músicos que se apresentaram, né, o projeto tinha esse pensamento de trazer músicos de Guarulhos, né, para se apresentarem no projeto. Então, grande parte das apresentações foram feitas por músicos de Guarulhos. Isso era um pré-requisito, assim, para entrar na programação. E foi muito legal, porque esse pensamento de fazer o projeto, na verdade, veio um pouco antes, né, da pandemia, de tudo, porque eu sou de Guarulhos, né, eu nasci, então estou minha vida inteira na cidade, mas depois de um tempo, quando eu comecei a fazer os projetos profissionalmente, eu não conseguia trazer eles muito para Guarulhos, né, não conseguia, assim, desenvolver eles aqui, porque eu não sabia como que funcionava os teatros, tal, como que funcionava essa questão da agenda, era mais difícil, né.
E aí eu fiquei, nossa, gente, mas eu moro em Guarulhos, sabe? Tipo, tenho que fazer alguma coisa lá, tenho que entender como que funciona. Só que é isso, né? Passei algum tempo pesquisando, não entendia muito bem, aí depois eu consegui algumas informações, mas sempre tive uma dificuldade. Então, quando veio o Ale Aldir Blanc para Guarulhos, eu falei, nossa, é esse momento de colocar esse projeto, né? E por incrível assim que pareça, eu comecei a conhecer vários músicos de Guarulhos que eu conheci em São Paulo e não sabia que era de Guarulhos, né? E eles até falaram assim: nossa, nunca toquei em Guarulhos, né? Está sendo uma oportunidade para eu tocar na cidade. Então foi muito legal porque foi uma resposta de vários músicos e eu fiquei muito feliz porque realmente assim, uma das propostas iniciais era trazer um espaço de música para Guarulhos, para músicos de Guarulhos, né? Porque eu comecei a perceber que vários outros músicos também tinham essa trajetória de tipo, poxa, não me apresento na cidade onde eu moro, né? Não tenho essa oportunidade de me apresentar. Então eu falei assim, tá, então vamos fazer um projeto para isso acontecer. E eu comecei a chamar, e os músicos ficaram muito felizes, assim. Eu fiquei muito feliz com o feedback que eu fui recebendo, de tipo, realmente assim, nossa, que legal que você está fazendo esse trabalho, que legal que você está dando essa oportunidade para os músicos da cidade, né? Então eu fiquei assim muito feliz de desenvolver ele e trazer essa contribuição, mesmo que pequena, assim, né? Durou 3 meses o projeto, mas, assim, trazer essa oportunidade, assim, tipo, de dar essa oportunidade para os músicos se apresentarem na cidade, e também aquela ajuda, né, que estava todo mundo parado, então a Leo de Blanc foi muito boa para mim e também para os outros 28 músicos que se apresentaram no projeto. 28 músicos, era Sim, bastante gente. sim. Dentro do projeto que você desenvolveu e da pesquisa, né? Que você fez uma pesquisa da atividade musical profissional na cidade, né? Você consegue dizer que Guarulhos é uma cidade musical ou ainda é uma cidade que precisa de bastante incentivo para ser uma cidade musical? Então, a Guarulhos, quando a gente fala dos artistas, Guarulhos é uma cidade muito musical. E não só musical, né? A gente tem, tipo, quando a lei foi, né, os projetos aprovados saíram, tem um grupo, né, da cidade com vários artistas. Então eu percebi que, tipo, nossa, Guarulhos é uma cidade potencialmente muito artística, né, muito artística, porque tem muito músico e, como eu falei no projeto, né, onde eu comecei, tem várias pessoas desistiram, mas várias pessoas que começaram comigo também são músicos, né, hoje em dia são músicos de carreira, então continuaram. Então, quando a gente fala de artistas, Guarulhos é uma cidade muito musical e muito artística, mas realmente precisa de muito incentivo, né? Grande parte das respostas, né, que eu recebi durante essa pesquisa foi que grande parte dos músicos começaram a estudar música em Guarulhos, inclusive no Conservatório de Guarulhos, ou em instituições religiosas, ou projetos sociais, enfim, mas começaram a estudar em Guarulhos, e quando passaram a uma carreira profissional, não conseguiram se desenvolver dentro da cidade e foram buscar resposta fora da cidade. Então, Guarulhos, ela é uma cidade que, por conta do conservatório, ela inicia carreiras, e isso é muito bom, só que ela não comporta os profissionais que ela tem, né? Não tem um ambiente para elas desenvolverem esses projetos, né? Então precisa de muito incentivo. E a gente vê pela Leo de Blanc que a quantidade de projetos muito legais que passaram, né? A cidade se movimentou muito mais, né? A gente tem agora a oportunidade de conhecer outros artistas, então a lei foi muito importante para isso. E precisa continuar isso, porque artista e arte não falta na cidade, só falta incentivo mesmo. Com relação aos espaços, a local para se apresentar, você acha que ainda precisa de mais lugares, ou os lugares existem, precisa que as pessoas consigam fazer isso na cidade? Hoje a gente fala de lugar meio que, né, para o futuro. Sim. Mas como você vê isso? Eu acho que Guarulhos tem sim, assim, no meu pensamento, Guarulhos tem lugares. Tem. A gente tem um Teatro da Damastor que é gigante, né? É um teatro gigante. E só que assim, precisa de entender como que tá essa organização desses espaços, né? Tipo, como que os músicos chegam até esses espaços, como que as pessoas podem ocupar eles mesmo, né? Então eu acho que espaços tem, só que a gente tem que entender como a gente, assim, né, a população, os artistas e até a prefeitura em si divulgar como que a gente consegue ocupar esses espaços e ter acho que uma comunicação, né, um canal de comunicação mais facilitado.
Porque pessoas que querem se apresentar no Adamastor, com certeza não faltam, né? Pessoas que querem se apresentar na Biblioteca Monteiro Lobato, que tem um teatro lá dentro, com certeza não faltam. Só que assim, por que essas pessoas não conseguem chegar lá? E isso é uma... E dentro dessa pesquisa, né, não são palavras só minhas, são das próprias pessoas que responderam falando, né? Tipo, não consigo apresentar, às vezes eu já até mandei para projetos para os lugares, mas não consigo resposta desses lugares sobre o meu projeto, se ele vai ser ou não contemplado, enfim. Então, acho que tem, só que a gente tem que entender como que ocupa. Muito bom conversar com você. O nosso tempo é sempre muito curtinho, a gente vai encerrar por aqui, muito obrigada. Quem quiser acompanhar o seu trabalho, se você quiser deixar algum Instagram, alguma coisa. O meu trabalho, eu tenho 2 Instagrams, né? O meu trabalho como instrumentista tá no Vaísy Alencar, né? VAISY Alencar, tudo junto. E no Facebook também é a mesma coisa. E como produtora, eu tenho a produtora Roda Gigante Produção, que o arroba do Instagram e do Facebook também é arroba Roda Gigante Produção, tudo junto. Então Tá certo, tem nesses 2 lugares. Obrigada. E agora a gente vai curtir um trechinho do trabalho que a pandemia te proporcionou.